Bom dia, irmão e irmã que está ouvindo esse áudio. Deus abençoe seu dia, que venha nos encher com a sua presença de paz, de saúde, de alegria, de amor, tudo de bom em nome de Jesus. A gente vai continuar aqui a nossa leitura do livro de Marcos. Hoje é o capítulo 9. Também relata coisas que também tem no livro de Mateus. Algumas coisinhas assim que diferente, né? Que eu vou pontuar aqui, trazendo para nós reflexão, né, para a nossa vida, nosso cotidiano. Então, pega a sua Bíblia, seu material de anotação e vamos à continuidade da leitura. Marcos capítulo 9, versículo 1 diz assim: Dizia-lhes também: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Versículo 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Então ali Pedro, Tiago e João, eles estavam vendo uma pequena partícula, um pequeno pedacinho do reino de Deus, né? Como Jesus havia dito, né? Que alguns deles que estavam ali, dentre os discípulos, iriam ver o reino de Deus antes mesmo de passar pela morte, né? Então foi o que estava acontecendo aqui com eles. E aí a gente percebe, né, que existia ali a multidão que estava ali, né, com Jesus, muitos curiosos, né? Existiam os discípulos, que eram os 12. Não fala das mulheres, né? Mas provavelmente existiam algumas mulheres também. Talvez Maria Madalena também. Porque a gente vê, até mesmo na multiplicação dos pães e peixes, que eles tinham esse costume de contar apenas os homens. As mulheres eles não contavam, né? Mulheres e crianças. Então existiam ali a multidão, existia os discípulos, que já era menos, né? Eram mais íntimos de Jesus. E existiam ainda, dos discípulos, ainda existiam aqueles que eram mais íntimos ainda, né? Que eram aqueles que a gente viu aqui, que o Senhor revelava, trazia coisas muito mais profundas, né? Então assim também acontece no meio de nós, né? Existe aí a multidão, né? No mundão, existem os discípulos, né? Que estão nas igrejas, e dentro das igrejas existem aquelas pessoas que o Senhor ele revela coisas, né? Digamos assim, entre aspas, privilegiados, que são privilegiados também, né? Mas que não são inacessíveis, né? Estão ali acessíveis, mas devido muitas vezes a gente está se ocupando por outras coisas, né? Aí a gente lembra da parábola do semeador, que existem pedras, existem espinhos, né? Que nos atrapalham de acessar essas coisas, né? De acessar essas coisas sobrenaturais do Senhor. Então são sim coisas privilegiadas, né? E que não são inacessíveis, né? A gente pode sim ter acesso a essas coisas, mas não é de qualquer jeito, né? O Senhor ele escolhe, a pessoa que o Senhor escolhe é porque ele viu que está adequada ali para receber. Muitas vezes o Senhor quer nos entregar, mas a gente não está preparado para receber, né? Então, continuando aqui, versículo 5. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Passamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então, Pedro já vai, né, se espivitando, né, com a sua impulsividade, já querendo fazer 3 cabanas. Aqui não fala com muitos detalhes, né, mas em Mateus diz que eles foram tipo para um monte, assim, e era à noite. E aí ele queria fazer lá as cabanas, né, como é que eles iam pegar essas coisas, esses materiais, né, aquela hora, né, levar para ali. Então ele meio que esqueceu, né, de onde, da hora que eles estavam, onde eles estavam, né. E Pedro, a gente vê que ele se deixava muito levar, né, pelas suas emoções. Ele era muito impulsivo. E aí, continuando aqui, versículo 6: Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados.
Tá vendo? Ele estava com medo. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles restiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitado entre os mortos, né? Ele não sabia o que era ressuscitado entre os mortos. A mesma coisa quando acontecia lá no tempo de Noé, que falava de chuva, e ele não sabia o que era chuva. Versículo 11. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Então, no livro de Mateus, ele fala, né, que Elias é João Batista, né, que veio pregar sobre o Cordeiro de Deus, sobre o Messias que estava vindo, o arrependimento. Né? Então, Elias já vinha vindo na figura de João Batista. Então, continuando aqui, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É um versículo bem conhecido, né? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E aqui, esse relato em Mateus fala que esse menino ele era um lunático, né? E aí os discípulos tentaram repreender e não conseguiram. Aí a gente lembra, né, que... Eu não lembro se a gente já leu em Marcos, mas eu lembro que em Mateus, algumas pessoas perguntavam assim para Jesus: Jesus, por que os seus discípulos não jejuam, né? Aí ele disse que era porque ele estava no meio deles, né? Depois, quando ele fosse embora, né? Que aí ia mandar o Espírito Santo de Deus, né? Ele mesmo, em forma do Espírito. E aí eles iriam voltar a jejuar, né? Mas enquanto estava com eles não estavam jejuando. E aí aconteceu dessa pessoa se manifestar lá perto deles e eles não conseguirem, né? Porque eles não tinham ainda esse hábito de jejuar, né? Só depois que Jesus morresse, ressuscitasse, né? Que eles iriam fazer isso. Tanto que depois eles iriam receber o Espírito Santo de Deus, né? Ia ter o Pentecostes e tudo mais. Aí o Senhor fala que eles não estavam conseguindo porque tinham que ter oração e jejum. E a oração e o jejum, uma das coisas que ela faz, né, para nós, é nos dar autoridade. Por que nos dá autoridade? Porque é naquela privação, né, que a gente tem de comer, que a gente vai tendo domínio pelos nossos próprios desejos. Então, esse domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, vai nos dando autoridade sobre nós mesmos. Então, quando a gente consegue selecionar, por exemplo,
o que que a gente vai comer, o que que a gente vai vestir, o que que a gente vai falar, ou selecionar, hoje eu não vou comer, amanhã sim, né? Quando a gente consegue dominar o nosso corpo, né? A gente acaba tendo autoridade sobre nós mesmos e, por consequência, a gente tem autoridade também no mundo espiritual. A gente tem autoridade também diante das pessoas também, porque quando a gente tem autoridade sobre nós, aquilo que a gente faz conosco, as pessoas também fazem conosco. Então, quando a gente tem autoridade sobre nós, as pessoas também percebem inconscientemente isso. E elas acabam também nos respeitando mais. Então, a gente acaba tendo também autoridade sobre aquelas pessoas. E no mundo espiritual também é a mesma coisa, né? A gente acaba também tendo autoridade sobre esses espíritos. Então, a oração em jejum vai muito além do que passar fome, né? Mas ela traz coisas emocionais e espirituais, né? Que faz com que a gente se fortaleça, com que a gente se renove, né? Então traz isso, né? A oração em jejum. Então é muito importante a gente ter esse hábito de fazer, né? Tem pessoas que fazem só quando tem uma campanha, né? Mas é bom a gente ter o hábito, né? Não precisa ser todos os dias, né? Mas pelo menos na semana, né? Tirar um dia. Tem uma irmã que eu acho muito legal que ela fez um propósito de 7 dias, os últimos 7 dias, a última semana do mês, ela faz esse jejum e oração. Aí cada dia ela jejua e ora por uma causa. Aí todo mês é assim. Então tem pessoas que fazem essas coisas, né? Pra ser mais renovada por Deus, moldada por Deus, né? Lapidada por Deus. E receber mais o Espírito Santo de Deus, né? Porque quanto mais a gente vai se renovando, mais a gente vai reconstruindo o altar, né? O Senhor ele vai derramando mais seu Espírito. E isso vai nos dando mais autoridade e mais poder, né? O Senhor ele quer que a igreja seja uma igreja de poder, né? Deixar a inferioridade de lado, né? O complexo de inferioridade, a insegurança, né? E realmente ser uma igreja empoderada com o Espírito Santo de Deus. Então, continuando aqui, versículo 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava seus discípulos e lhes dizia: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Então eles não sabiam ao certo o que era esse negócio de ressuscitar, né? A gente vê que Pedro, a gente até leu aqui em Marcos, né? Que Pedro ele até tentou evitar, né? Ele ali sendo influenciado ali pelo inimigo, evitar que Jesus fosse para Jerusalém, porque ele sabia que lá ele ia ser morto, né? Então eles só viam a questão da morte. Quando falava de ressurreição, para eles era outra língua, assim, não conseguiam captar a mensagem, né? Aí tanto que quando Jesus foi capturado, né? Levado pelos soldados romanos, muitos deles foram embora. Pedro ainda, né? Com a sua impulsividade e ousadia, mesmo negando a ele, mas ele ainda foi até lá ver, né? Os outros se esconderam tudo. Então a gente vê muito assim, Pedro negou, né? Mas ele estava ali. Ele estava ali, se tremendo todinho, né? Negando ali, não estava controlando o que estava dizendo, mas ele estava ali querendo ver o que estava acontecendo, né? E aí eles não estavam entendendo. Aí depois é que eles iam entender. Aí versículo 33. Chegam na Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não o nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça um milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome,
porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar exposto na vida do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então aqui ele falou, né, a questão, falou algumas coisas aqui que eu passei direto, né? Mas ele está falando aqui que tinha umas pessoas, né, que estavam expulsando demônios em nome de Jesus e que não andavam com eles, né? Então, provavelmente essas pessoas estavam orando e jejuando e tinham reconhecido Jesus como Senhor e estavam conseguindo expulsar, né? Já os discípulos, eles não estavam fazendo isso ainda, né? Jejuando e orando. E aí os discípulos estavam achando ruim, né? Porque eles estavam fazendo isso e não andavam com eles. E Jesus disse que não era para recriminar eles, né? Porque eles estavam fazendo ali em nome dele. E aí, quando eu leio isso, eu lembro das outras igrejas, das outras denominações, né? Porque tem pessoas que acham que só a sua igreja que vai ser salva. E não é. Né? O Senhor ele não vai olhar para a placa de igreja. Ele vai olhar para as pessoas de um modo particular que estiverem honrando o seu nome. Né? Então, eu não estou nem falando na questão de unicidade e trindade, não. Né? Porque existe aí uma rincha, né, de unicistas com trinitarianos, né? Se você não sabe, né, quiser pesquisar um pouco. Mas não é nem questão de unicidade e trindade, não. Né? Porque tem pessoas que falam o nome de Jesus, mas não falam com poder, né? Então, existe algo aí que tem muitas coisas que a gente não consegue explicar. É claro que as pessoas, quando vão repreender, eu nunca vi ninguém repreendendo demônio, né, expulsando demônio em nome do Pai e do Espírito Santo, né? É sempre em nome de Jesus, porque é um nome que tem autoridade sobre eles, né? Autoridade espiritual. Em outros países é Yeshua, Jesus, né? Vai mudando de acordo com a linguagem. E aí é mais tratando mesmo a questão da igreja em si, né? Não é questão de doutrina, de usos e costumes, não. Né? É aquilo, a fé que a pessoa carrega em Jesus. Né? É aquilo que o Senhor vai avaliar, né? Para levar para o reino de Deus. Se a pessoa é da Assembleia, se a pessoa é da Igreja Pentecostal do Brasil, se a pessoa é da Igreja Batista, da Igreja do Sétimo Dia, da Igreja Reformada, tem tanto nome de igreja, né? Ele não vai olhar isso. Ele vai olhar se a pessoa tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, se confessa Jesus como seu único e eterno Salvador, né? Se tem uma vida ali em amor, né, a Deus, que amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Tem gente que acha assim, amar a Deus e amar ao próximo, né? Pra gente amar ao próximo, a gente tem que amar a nós, e pra gente amar a nós, a gente tem que amar a Deus, receber o amor de Deus, né, na nossa vida. Então é um ciclo. A gente recebe o amor de Deus, nos ama o próximo, e dessa maneira a gente está amando a Deus, né? Então é um ciclo. E a gente adora o Senhor também, então é um relacionamento recíproco, né? Quando a gente chama o amor que agrada a Deus, né? É o amor recíproco. A gente recebe de Deus e a gente também leva amor para Deus, né? É essa abundância, né? Então a gente também leva amor para as pessoas também. E esse amor para as pessoas acaba também amando a Deus, né? Então o Senhor vai avaliar isso, né? Não é denominação, não. E outra coisa que também que ele falou foi da mão, do pé e do olho, né? Se a mão ou o pé ou o olho escandalizar, é melhor cortar, né? Mas o Senhor não está dizendo aqui que a gente tem que se mutilar, né? Porque é até pecado, né? A gente vê no Velho Testamento.
que o Senhor não quer que a gente se mutile, fique se cortando. Mas aqui o Senhor utilizou da hipérbole, né? Hipérbole é quando a gente é algo da linguagem que utiliza assim exageradamente para mostrar, nesse caso aqui é para mostrar a gravidade da situação, né? Então ele utilizou desse recurso, né, da linguagem para mostrar da gravidade, né? Não é para a gente fazer literalmente. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai para lugares que não é legal, que escandaliza, que pode até levar ela para um mau caminho, né? Então tem que evitar fazer essas coisas. Ou então a pessoa olha para coisas assim que não edificam, né? Que não é legal, porque os olhos são a janela da nossa alma, né? Então o que a gente vê, aquilo que a gente se expõe, né? Por mais que a gente não concorde, mas se a gente se expõe tanto àquilo, né? Aquilo vai se filtrando na nossa mente. E a gente vai começar a pensar, né? A mente vai começar ali a mastigar aquilo ali, até o ponto em que a pessoa vai sentir vontade de fazer, né? Então não é bom a gente ficar vendo algumas coisas, né? Coisas erradas. Não é bom a gente ir para lá. Não é bom a gente também usar nossas mãos para o mal também, né? Que ele falou do pé, do olho e das mãos, né? Tem pessoas que utilizam as mãos para coisas erradas, né? Desde roubo, desde coisas sexualmente ilícitas, desde levantar a mão para adorar coisas que não é para adorar, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, né? Evitar fazer essas coisas, porque são coisas que parecem normais, que muitas pessoas levam como normais, né? Mas que podem estar aí fazendo com que a pessoa vá para o inferno, né? Para o local que ninguém quer ir. Tem gente que diz que acha que lá no inferno vai ter samba, vai ter cerveja, vai ter não sei o que, e não vai ter nada disso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu costumo fazer caminhada com as meninas, né? E aí, na praia. E no caminho, tem uma barraca lá que ela tem tipo prostitutas lá, né? E ela é aberta assim. Ela só tem um negócio lá de telha, né? Cobertura de telha, mas quem passa vê o que tá acontecendo ali. E tem dias que lá tá um som muito forte e fica lá a mulher se rebolando, né? E eu evito ficar olhando para aquilo ali, né? Não edifica. E aí teve uma irmã que olhou, né? Parece até a mulher de Ló, né? Que não olha para trás. Só que pra nós é não olhe pro lado, né? Que a barraca é do lado. E ela disse que viu lá uma coisa, tipo, a mulher tava lá no meio e tinha dois homens, um homem na frente e um homem atrás, né? Então são coisas assim que não vale a pena a gente olhar, né? São coisas, né, nojentas, né? Mas se a pessoa ficar olhando, né? O inimigo é tão sujo que vai fazer a pessoa querer também estar lá no meio, né? E tá repreendido em nome de Jesus, né? Eu quero para minha vida e para a sua vida que você queira isso, é que você queira coisas nobres, né? Porque o Senhor, ele trabalha de uma maneira nobre. Então, se você quiser ter um relacionamento, né, sexual com alguém, mas que seja de uma maneira nobre, né, da maneira correta, no tempo certo, né? Porque vai lhe dar satisfação, você vai se sentir bem, né? Então, você que é jovem, né, que ainda não casou, eu ainda não casei, né? Nesse momento aqui, nesse ano que eu estou fazendo agora, em 2023, eu estou noiva, né? Então, tem que esperar, né? Quando a pessoa não faz no tempo certo, quando a pessoa não faz da maneira correta, né? Existe o homossexualismo, né? Tentando fazer as coisas, porque o sexo foi Deus quem criou. Mas o inimigo vai lá, né? E tenta deturpar a situação e tirar o original, né? Que tem a forma original de fazer, né? E fazer de uma forma totalmente diferente, né? Daquilo que o Senhor criou. Então ele tenta imitar, né? Então as pessoas tentam imitar aquele prazer que não é o original, né? E se contentem com aquele prazer, né? E aí é uma coisa assim nojenta mesmo, né? E se contenta com aquela nojentice, acha que aquilo ali é o prazer, acha que aquilo ali é a liberdade, não é, né? Porque são feridas na sua alma, né? Que o inimigo fez com que a pessoa acreditasse que aquilo ali é bom, né? E não é. Né? Você vê a nojentice, né? Um homem quando tem relação com outro homem, até fezes sai, né?
Aí, eu não vou entrar nessa situação porque eu não sei qual a idade, né, da pessoa que tá ouvindo isso, né? Mas enfim, prefira sempre o original, né? O Senhor sempre trabalha de forma original, né? Não queira imitações, queira sempre o original, porque sempre vai ser o melhor. Então, continuando aqui, né, versículo 49. Porque cada um será salgado com o fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, como que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e faz uns com os outros. Então, esse sal, né, que salga a gente, né, o sal ele dá sabor. O sal ele faz com que aquela comida ela mostre não, mas que ela não é acender, que tem umas coisas que eu esqueço a palavra, não é aprimorar também, mas que fique mais forte ali aquele sabor, né? Então ele dá sabor às coisas, né? Se você colocar, vamos supor, você vai cozinhar um peixe. E aí, sem sal, você não consegue sentir o gosto do peixe, né? Mas quando a gente coloca sal, você consegue sentir o gosto do peixe. Você consegue sentir o gosto específico, né, daquele alimento. Você não sente... Se você tá muito sal, você vai sentir só sal, né? Mas se você colocar o sal na medida certa, você vai sentir o gosto do peixe, você vai sentir o gosto da galinha, você vai sentir o gosto dos outros alimentos. Então o sal ele vem para trazer a essência, né, daquilo, né? Então o sal em nós é para que a gente demonstre a essência que Deus depositou na nossa vida. Então todos nós tem uma personalidade, tem uma identidade, tem as qualidades, tem também as fraquezas, né? Tem também, como é que eu posso dizer? Os talentos, os dons, né? Então o Senhor ele quer que a gente venha ter essa essência, né? Viver na essência que ele colocou em nós, né? A identidade que ele colocou em nós. E todos nós temos um propósito que vem do céu, que está relacionado com a nossa essência. Então é isso que o Senhor quer que a gente faça. Tem muitas pessoas que estão vivendo aí uma falsa liberdade, mas que não estão vivendo a sua essência, né? Então é algo que eles pensam que estão se alegrando, né? Que é legal, mas que não é. Quando eles descobrirem verdadeiramente a sua essência, aí sim, aí eles vão realmente ser felizes em qualquer situação, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, né? Quando a pessoa está vivendo a sua essência, quando a pessoa está vivendo a sua versão, ou como é muito dito aí nos coaches, né? A sua melhor versão, que é isso que o Senhor quer, né? Que a gente viva a nossa melhor versão, a nossa essência, né? Então a gente se sente realizados, né? Então é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então essa foi a leitura de hoje. Quase aí vira um áudio de 18 mais, né? Não sei, acho que aqui não são crianças não, né? São mais adultos, jovens que ouvem. Então qualquer coisa, algum comentário pode deixar aí no grupo, né? Que a gente tem um grupo de estudo, ou então nos comentários no YouTube. Também estou colocando no Anchor, né? No Spotify, no Deezer, que às vezes fica melhor de a gente ouvir. Então, essa foi a leitura de hoje. Deus abençoe o seu dia, o nosso dia, que seja maravilhoso e até a próxima.